Boa noite. Boa noite. Lula afirma que teve pouca relação com o empresário Eike Batista, que acusou Guido Mantega de pedir 5 milhões de reais para o PT. Juiz Sérgio Moro manda verificar se os bens que Lula levou da presidência da República estão dentro da legalidade. Polícia Federal deflagra nova fase da operação que investiga o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Sem dinheiro de empresas, candidatos se viram com verbas partidárias, doações de pessoas físicas e até recursos próprios. Dados de agosto mostram que mais de 650 mil empregos já foram extintos neste ano. Motoristas do Uber protestam após assassinato em corrida paga com dinheiro. Eles querem a segurança do cartão de crédito. Motoristas do Uber protestam em São Paulo contra o assassinato de um colega durante uma corrida que foi paga em dinheiro na região da favela de Heliópolis, na Zona Sul. Os motoristas do aplicativo querem que o pagamento das corridas aconteçam apenas com cartão de crédito. A manifestação, organizada no Boca a Boca, encheu de carros a Praça Charles Miller, no Pacaembu. De lá, no fim da tarde, motoristas associados ao Uber seguiram em carreata até a sede da empresa na Barra Funda, para denunciar a falta de segurança. Em cada carro, a imagem da cruz, em sinal de luto. Ontem, o motorista Antônio Madola Filho foi morto durante uma suposta tentativa de assalto, numa corrida que foi chamada pelo aplicativo e que seria paga em dinheiro. Teria levado 2 tiros, além de facadas. A polícia também investiga a hipótese de execução. Os motoristas dizem que têm sido vítimas de assaltos frequentes e culpam a Uber. Dizem que a empresa não tem tido o rigor necessário na hora de cadastrar os clientes que pagam em dinheiro. A gente quer que o pessoal, quando for cadastrar o passageiro que quer dinheiro, que eles tenham um pouco mais de, como que eu posso dizer, mais de rigor, porque eles não têm rigor. É apenas um simples e-mail, cadastra você e acabou. Nós que somos motoristas, nós temos que dar atestado de antecedente, nosso carro tem que estar completamente em ordem e tudo. E o passageiro simplesmente baixa o aplicativo e sai pedindo. A gente também não pode recusar a corrida, porque se a gente recusar uma corrida, nós somos suspensos. Lucivaldo conta que no último sábado, quando estava chegando para pegar o passageiro, que pagaria em dinheiro também, percebeu que era uma emboscada. No momento que ele pegou e me ligou, ele falou: parça, você já chegou no local? Aí eu escutei os outros falando: ele já chegou, ele já chegou. Aí eu vi eles vindo, chegando. Aí eu peguei, acelerei de moto. Aí eu peguei, acelerei e consegui sair. Em palestra em São Paulo, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que as eleições deste ano vão servir para um balanço sobre o novo sistema de financiamento de campanhas. Segundo ele, contribuições de campanhas estão sendo fraudadas e até morto está doando dinheiro para candidatos. O ministro Gilmar Mendes falou a um grupo pequeno de pessoas na Casa do Saber, instituição em São Paulo que oferece cursos, palestras e oficinas de estudos. O ministro Gilmar Mendes é também o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ele defende uma reforma política urgente. Durante a sua palestra, disse que a Operação Lava Jato pode ser um grande motor para essa reforma. Mas agora nós temos, eu acho que esse imperativo da Lava Jato, que colocou as entranhas do sistema político, permitiu que nós conhecêssemos as entranhas do sistema político e do sistema empresarial brasileiro em envolvimento com o sistema político. Então, me parece que isso torna inevitável a discussão e a reforma. No TSE, há uma investigação em curso sobre denúncias de irregularidades nas contas da chapa Dilma Temer na campanha de 2014. O ministro afirma que há indícios de fraudes na contratação de empresas para a prestação de serviços. Nesses exames todos que nós fizemos na campanha da presidente Dilma, portanto, ela declarou 360 milhões de captação e, portanto, gastou 360 milhões. 140 milhões foram gastos com 39 empresas que não têm um empregado sequer. Gilmar Mendes voltou a defender a ideia de criminalização do Caixa 2 para financiamento de campanha e regras mais claras com punições para quem receber as doações ilegais. Esta é a primeira eleição sem doações de empresas. Os candidatos só podem receber de pessoas físicas e dos partidos.
Segundo Gilmar Mendes, já foram encontrados casos de fraude na arrecadação de recursos para as eleições municipais. O Brasil já teve no passado o fenômeno do morto votando, né, do morto participando de eleição. Mas agora também temos esse fenômeno outro do morto fazendo doações. É o uso do CPF, certamente, de pessoas mortas para fazer a doação. Temos também esses generosos beneficiários da Bolsa Família que estão também fazendo doação, cerca de 16 mil pessoas que recebem Bolsa Família e que estão fazendo doações num montante de 15 milhões, 16 milhões de reais. Questionado sobre a prisão temporária do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, realizada ontem cedo e revogada 5 horas depois pelo juiz Sérgio Moro, Gilmar Mendes disse que a decisão pode ter sido equivocada. Essa questão da prisão temporária para que ele seja ouvido, talvez bastasse, em muitos casos, uma mera intimação. Então, talvez pudesse ser dispensável até mesmo a ordem de prisão, mas isso precisa ser discutido num contexto mais amplo. Em São Paulo, cada candidato à prefeitura pode investir na campanha até 45 milhões de reais. Mas a maioria não gastou ainda nem 10% desse valor. O que você faria com 45 milhões de reais? Compraria uma bela de uma casa. Viajaria muito. Para os candidatos à Prefeitura de São Paulo, 45 milhões de reais é o máximo que cada um pode gastar durante os 35 dias de campanha. Isso dá mais de R$1 milhão por dia. O candidato que teve o maior gasto na campanha de 2012 foi aplicado o percentual de 70% e corrigido com o INPC até 20 de julho de 2016. Mas até a última checagem feita pelo Jornal da Gazeta, os candidatos ainda não chegaram nem perto do teto. Fernando Haddad, do PT, por exemplo, apresentou até agora gastos de R$4 milhões e 600 mil. 38,51% vieram dos partidos coligados. Recursos próprios, nenhum. E a maior parte, mais de 60%, de doações de pessoas físicas. O que mais colaborou é Valfrido dos Mares Guia, ex-ministro do governo Lula, absolvido no escândalo do Mensalão Mineiro. Valfrido é acionista das empresas Bion Technology e Croton Educacional e doou R$300 mil. Em segundo lugar, na lista dos candidatos que mais gastaram está João Dória, do PSDB. A campanha já custou quase R$4 milhões e 400 mil. O tucano tirou do próprio bolso mais da metade do total. 34% vieram dos partidos e quase 10% de pessoas físicas. Marta Suplicy, do PMDB, vem em terceiro, com mais de R$3 milhões e 800 mil. Ela não investiu nada de recursos próprios. Mais de 27% vieram do partido e 72% de doações. O empresário Ivan Correia de Toledo Filho é o que mais doou até agora, R$500 mil. Ele é sócio da empresa de pagamentos eletrônicos Sem Parar e irmão do marido de Marta. Já Celso Russomano gastou R$3 milhões e 700 mil, dos quais 96% são dos partidos que compõem a chapa, o PRB e o PTB. 3,5% vieram de doações e nada de dinheiro do candidato. Na outra ponta, com campanhas mais enxutas, estão Luísa Erundina, do PSOL, com menos de R$100 mil, e Major Olímpio, do Solidariedade, com menos de 90 mil. Em ambos os casos, a maior parte veio dos partidos. Segundo as regras do TSE, os candidatos têm até o dia da eleição, 2 de outubro, para arrecadar ou gastar o dinheiro da campanha. Já a prestação final das contas no primeiro turno precisa ser apresentada até o dia 1º de novembro. No caso das doações de pessoas físicas, o tribunal promete fazer uma varredura para confirmar que a transação veio de fato da conta bancária pessoal de quem doou. A ideia, segundo este professor, pode ajudar no combate ao Caixa 2 de campanha, dinheiro não declarado na justiça, e renovar a ética na política. A minha avaliação é positiva. É uma avaliação positiva no sentido de que a gente vai ter a chance de resgatar um sentido originário, um sentido saudável para a política, que é o engajamento, o comprometimento com as ideologias, com as causas. Então, tendencialmente serão eleições menos midiáticas. Juiz Sérgio Moro manda a Presidência da República avaliar bens que foram levados pelo ex-presidente Lula.
Os bens foram apreendidos em março, durante a Operação Aleteia, um desdobramento da Lava Jato que investiga o ex-presidente. E estavam no cofre no Banco do Brasil, em São Paulo. Entre os objetos armazenados que Lula alega ter recebido de presente quando exerceu a presidência da República estão peças decorativas, espadas, adagas, entre outros. O pedido de avaliação foi feito pelos investigadores da Lava Jato e teve como base uma auditoria do Tribunal de Contas da União que apurou desvio ou desaparecimento de bens pertencentes à União nos Palácios do Planalto e da Alvorada. Segundo o tribunal, dos 568 itens recebidos nos 2 mandatos de Lula, só 9 foram incorporados ao patrimônio da União. No despacho que determinou a avaliação, Moro disse que o objetivo é verificar se os objetos são do acervo pessoal de Lula ou se há itens que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da Presidência da República. Ele afirmou que a defesa do ex-presidente primeiramente havia se comprometido a prestar esclarecimentos, mas depois não houve mais essa intenção. Os advogados de Lula disseram que o juiz Sérgio Moro não pode analisar o acervo presidencial do ex-presidente. Disseram que o acervo tem cartas, documentos e presentes recebidos por Lula no Brasil e no exterior, ao longo de 8 anos, não tendo assim qualquer relação com Curitiba, com a Petrobras ou com a Lava Jato. A defesa de Lula diz ainda que a decisão é mais um exemplo dos excessos cometidos por Moro em relação ao petista. Em entrevista a uma rádio no Recife, o ex-presidente Lula diz que não tinha proximidade com o empresário Eike Batista. Lula está no Nordeste, onde faz campanha para candidatos do PT e de aliados. O ex-presidente disse que não tinha proximidade com Eike Batista. O depoimento do empresário aos investigadores da Lava Jato em maio deste ano motivou a prisão ontem do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu tive pouca relação com Eike Batista durante todo o meu mandato. Eu nem sei se ele disse aquilo mesmo, nem sei se é verdade aquilo. Aparecido gravando a televisão. Então, deixa eu lhe falar uma coisa para você. Se ele fez, ele cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, ele paga pelo crime que cometeu. Sobre o juiz Sérgio Moro, Lula disse que o cumprimentaria se o encontrasse. Esta semana, Moro tornou Lula réu na Lava Jato. O petista é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. A investigação é em torno do apartamento no Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial, pago pela empreiteira OAS. Em sua fala, Lula criticou o juiz. Acho que ele está cumprindo o dever dele, eu posso concordar ou não. Ô, Gerardo, eu não sou um ser humano que faz política com o fígado. Eu acho que o Sérgio Moro tem uma teoria equivocada. Ele construiu, junto com a Globo, junto com a imprensa brasileira, a ideia de que não é possível condenar ninguém se não tiver imprensa em cima do cara todo santo dia. Sobre as investigações contra ele, o ex-presidente voltou a dizer que é inocente. O que precisa é ter um julgamento correto. O que precisa é a pessoa ter o direito de defesa. E isso não está tendo. E obviamente que eu não sou acima da lei. Eu sou igualzinho todo mundo. Mas veja, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu sou um ex-presidente da República. E quando a Polícia Federal foi lá em casa fazer a coerção, quando eu saí, foram levantar o meu colchão como se eu fosse um bandido. Governo Federal publica o texto da medida provisória sobre a reforma do ensino médio em edição extra do Diário Oficial. No texto, o Ministério da Educação mantém a obrigatoriedade de disciplinas como artes, educação física, filosofia e sociologia. A medida provisória tem que ser aprovada em até 120 dias pela Câmara ou perde a validade. A medida do governo também amplia de 800 para 1.400 horas a carga horária dessa fase de ensino. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essas mudanças no ensino médio propostas pelo governo Temer. No instante em que o noticiário está tomado de escândalos e crises, o governo inaugurou um debate que merece a sua atenção. Foi ao Congresso uma medida provisória que reformula o ensino médio no Brasil. Entre outras mudanças, a medida prevê que apenas 3 disciplinas serão obrigatórias nos 3 anos do curso: português, matemática e inglês. No mais, a partir da metade do curso, os alunos poderão se dedicar às áreas do conhecimento com as quais tenham mais afinidades. Ao optar pela medida provisória em vez do projeto de lei, o governo pisou no acelerador. O Congresso terá agora 120 dias para se posicionar sobre a matéria. Muita gente não leu e não gostou.
Há também quem discorde da pressa, mas o grande mérito da iniciativa do Ministério da Educação é o de levantar a discussão. Hoje vigora em Brasília um entendimento segundo o qual a melhor maneira de resolver um problema é discuti-lo exaustivamente. Exausto, você não precisa resolver coisa nenhuma. A medida provisória quebra essa lógica, forçando as pessoas a se posicionarem. Pode haver no Brasil um assunto tão importante quanto esse, mas nada é mais importante no momento do que requalificar a escola. E o ensino médio é uma prioridade. Do modo como está, as universidades recebem alunos despreparados que, durante alguns anos, fingem aprender coisas que lhes parecem incompreensíveis. Ao final do curso, recebem um certificado de garantia de que sabem o que não sabem e que, portanto, estão plenamente capacitados a exercitar suas incapacidades no mercado de trabalho. Boa noite. Polícia Federal deflagra em Belo Horizonte, em Brasília, mais uma fase da Operação Acrônimo. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais e o recebimento de vantagens indevidas por parte de agentes públicos. Nessa nova fase foram emitidos 4 mandados de condução coercitiva e 10 de busca e apreensão. Um dos alvos foi o secretário da Casa Civil do governo de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, agentes da Polícia Federal estiveram de manhã no apartamento do secretário-chefe da Casa Civil do governo de Minas Gerais, Marco Antônio Rezende Teixeira. Também foi expedido contra ele um mandado de condução coercitiva, mas, segundo a assessoria da Casa Civil, ele está de férias no exterior. O atual presidente da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas, Paulo Moura Ramos, sócio de Teixeira, também teve mandado de condução coercitiva emitido. A operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação durante a campanha de 2014 do governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Também é investigado o pagamento de propinas para conseguir financiamento público de projetos na época em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento. Segundo o advogado de Pimentel, a operação já se esgotou e o que resta é o gosto por holofotes e a busca desesperada por provas que não existem. O advogado que representa Teixeira e Moura afirmou que ele deve voltar ao Brasil no fim do mês e que tem interesse em colaborar com a justiça. Sobre Moura, o advogado explicou que ele viajou na manhã de hoje para o Rio, mas que volta à capital mineira e vai se apresentar à Polícia Federal. Faz 16 anos que uma deficiente visual foi impedida de entrar com cão-guia numa estação do metrô paulistano. Não podendo exercer o direito de andar livremente pela cidade, ela resolveu tomar uma atitude. Recorreu à justiça e acabou vencendo a ação, que influenciou a criação de uma lei que garante o acesso dos cães-guia em locais de uso coletivo em todo o país. Por isso, a advogada Thaís Martinez é uma personagem que é a cara de São Paulo. Entrar na estação, passar a catraca, descer a escada rolante, tudo isso sem ser importunada. Hoje é rotina, mas nem sempre foi assim com a Thaís, não. Era maio do ano 2000 e a Thaís foi impedida de entrar no metrô porque estava acompanhada do cão-guia dela, na época o Boris. Motivo: animais não entram no metrô. E foi aí que começou uma disputa que levou 6 anos. Mas ela venceu a ação judicial que inspirou 2 leis, no âmbito federal e estadual, que garantem hoje o acesso para qualquer cão-guia em espaços públicos, inclusive no metrô, e também em espaços particulares. Foi algo muito emocionante, né? Inclusive eu me lembro, tinha muitos jornalistas, oficial de justiça, advogado, todo mundo junto. E aí na hora que o Boris encontrou a porta do metrô, todo mundo aplaudiu, mostra, né, essa possibilidade de transformação. A relação que hoje o Instituto Íris tem com o metrô, que é uma relação de parceria. O Íris é um instituto criado pela Thaís para ajudar quem precisa ter um cão-guia, já que a formação do animal tem sempre que ser feita por uma entidade especializada e pode custar até R$35 mil. Em São Paulo, segundo o último levantamento do IBGE, 1.200.000 pessoas têm deficiência visual, mas só cerca de 100 delas
tem um cão-guia. O Instituto Íris trabalha com animais treinados nos Estados Unidos e chega a distribuir até 11 cães por ano, dependendo das doações que recebe. Dentro mesmo desse universo das pessoas cegas, não são todas que querem ter um cão-guia. Para mim, não tem outra coisa melhor, mas a gente tem que entender que as pessoas têm escolhas e preferências. Claro que dá trabalho, mas é uma daquelas trocas imbatíveis e quem teve a experiência costuma amar. A pessoa tem que gostar muito de um cão, ela vai ter uma série de preocupações e com um ser vivo que você tem ali que tem que cuidar. Cega desde os 4 anos de idade, a advogada paulistana sempre quis ter um cachorro e acabou sendo uma das primeiras a ter um cão-guia no Brasil. O labrador Diesel, de 9 anos, é o segundo. O primeiro, o Boris, morreu já aposentado aos 11. A relação dos dois foi tão intensa que virou livro. É uma qualidade de vida, uma independência que eles trazem pra gente, uma alegria, autoestima, muitas coisas. Autonomia para o cafezinho sozinha, para passear em uma loja, para andar pela cidade em que nasceu. A Thaís conta que alguns restaurantes ainda encrencam. Mas com os olhos e a segurança do Diesel, São Paulo é território dominado pela dupla dinâmica. Um balanço da Secretaria Municipal da Saúde mostra baixa adesão à campanha de multivacinação, que começou nesta semana. Amanhã é o dia D da campanha, com quase 500 postos funcionando em toda a cidade. A Dora tinha dúvidas se as vacinas da Gabriela, que tem 4 anos, estavam em dia. E não é que faltava mesmo uma dose das gotinhas contra a poliomielite? Tem que estar sempre em ordem as vacinas dela, é muito importante. Esse é o objetivo da campanha de multivacinação: atualizar as doses de menores de 5 anos, crianças com 9 e jovens que têm entre 10 e 15 anos de idade. Os postos de saúde têm todas as vacinas disponíveis pelo SUS, inclusive a do HPV para meninas de 9 a 13 anos. Mas a adesão é considerada baixa. Desde o início da semana, 13 mil crianças e adolescentes compareceram aos postos da cidade. Dessas, 6.500 tinham doses para receber. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que 1.800.000 consultas sejam feitas até o dia 30 de setembro. Amanhã acontece o chamado Dia D da vacinação. Só aqui na cidade de São Paulo serão 486 postos funcionando das 8 da manhã às 5 horas da tarde. É importante trazer a carteira de vacinação tanto da criança quanto do adolescente, mesmo se o responsável achar que está tudo em dia. Às vezes a ideia da mãe ou do responsável ou do próprio adolescente que o esquema de vacinação está em dia. Mas, por exemplo, o adolescente ele precisa tomar, depois de 10 anos da última dose contra o tétano e difteria, um novo reforço, né? Então é importante essa análise para ver se está no momento de receber a vacina. O sol voltou a brilhar forte aqui na cidade de São Paulo e a temperatura subiu rapidamente, chegando aos 29 graus. Mas como o tempo nesta época do ano muda constantemente, vai voltar a esfriar agora à noite. Vamos dar uma olhada nos detalhes da previsão para o fim de semana com Mariana Armentano. Vai voltar a esfriar aqui em São Paulo e em boa parte do centro-sul do Brasil. É que uma nova massa de ar polar avança e influencia o tempo no sul do país, afastando as chuvas e derrubando as temperaturas. E uma frente fria que se desloca em direção ao sudeste organiza instabilidades pelo interior do país. Já volta a chover amanhã em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. E tem risco de chuva forte com raios e ventania nessas áreas. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha, em Salvador o dia terá muita nebulosidade, chove a qualquer hora e a máxima por lá será de 26 graus. Em BH, as chuvas são esperadas entre a tarde e a noite e o tempo fica bem abafado, com máxima de até 32 graus. Em Teresina, o calorão ainda bate perto dos 40 graus, vai fazer até 39 amanhã por lá. Já em Porto Alegre, o sábado será nublado, com possibilidade de chuviscos e temperaturas entre 10 e 18 graus. Detalhando agora o mapa de São Paulo,
Vemos que o sol predomina em todo o interior do estado, mas olha, por causa do tempo abafado, as nuvens vão aumentando ao longo da tarde, deve ventar forte e chove em pontos isolados à noitinha. As temperaturas continuam altas, ultrapassando os 30 graus. Vai fazer até 31 em São José do Rio Preto e 33 em Araraquara. Já no litoral, o dia será mais fresquinho e não vai dar praia. Em Santos, a máxima prevista é só de 22 graus nesse sábado. Aqui na Grande São Paulo, o dia começa com sol, mas o vento muda de direção no decorrer da tarde, a umidade aumenta, a nebulosidade também, e aí volta a chover de forma fraca e isolada à noite por causa da frente fria. Amanhã, aqui na capital, teremos mínima de 14 e máxima de 23 graus. No domingo, esfria mais, faz só 21 à tarde e para começar a semana esquenta um pouquinho. A máxima prevista é de 25 graus na segunda-feira. A polícia de Charlotte, nos Estados Unidos, deteve suspeito de matar um manifestante durante ato contra a morte de um homem negro pela polícia. Raekwon Borum teria disparado contra Justin Carr durante um protesto na noite de quarta-feira. Carr morreu ontem no hospital. A noite de ontem foi a terceira seguida de protestos em Charlotte. Os manifestantes ignoraram o toque de recolher decretado pela prefeitura e saíram mais uma vez às ruas. Mas não houve casos de violência, como nas noites anteriores. A polícia está sendo pressionada para divulgar o vídeo que mostra a morte de Keith Scott, de 43 anos, baleado durante uma abordagem na terça-feira. Os policiais dizem que ele saiu do carro segurando uma arma, mas testemunhas afirmam que era um livro. Até a prefeita de Charlotte, Jennifer Roberts, pediu que a gravação seja divulgada. O agente que disparou contra Keith também é negro. Ele foi suspenso e aguarda uma investigação administrativa. Sobe para 162 o número de migrantes mortos em naufrágio no Egito. A contagem dos mortos está sendo divulgada pelo Ministério da Saúde. Sobreviventes contaram às autoridades egípcias que o barco que afundou na quarta-feira, perto do porto de Rosetta, carregava cerca de 450 pessoas. Antes, havia sido divulgado que eram 600 tripulantes. A embarcação levava migrantes do Egito rumo à Itália. Ontem, 4 pessoas foram presas, suspeitas de ser traficantes de pessoas e responsáveis pela tragédia. Uma série de bombardeios em Alepo, na Síria, deixou dezenas de mortos. As bombas foram lançadas em regiões da cidade controladas pelos rebeldes. Segundo a Defesa Civil, 60 bombardeios mataram pelo menos 70 pessoas e destruíram 40 prédios. A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos diz que são 27 civis mortos e que os ataques foram feitos por helicópteros e aviões de guerra russos. A Rússia é aliada do governo sírio contra os rebeldes. Os chefes da diplomacia russa e americana devem se reunir em Nova York para negociar um outro cessar-fogo no país, já que o último, que durou uma semana, foi interrompido na segunda-feira. Um dos maiores produtores mundiais de petróleo, a Venezuela está importando o produto dos Estados Unidos. De acordo com o jornal The New York Times, muitas plataformas estão ociosas por falta de peças ou porque foram saqueadas. Ainda segundo a reportagem, as reservas de petróleo da Venezuela estão caindo drasticamente. O petróleo é responsável pela metade da arrecadação do país. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Muitos de vocês devem ter visto na internet a foto de uma maternidade na Venezuela em que aparecem 6 bebês recém-nascidos dentro de caixas de papelão. Eles não tinham aquele bercinho com aquecimento por cima. É uma coisa escandalosa, mas a Venezuela tem coisas bem piores. A televisão do governo informou que num asilo de Caracas, 30 velhinhos morreram por falta de comida e medicamentos. Eu vou repetir. 30 velhinhos morreram por falta de comida e medicamentos. A denúncia partiu de uma ONG chamada Convite. As imagens são de cortar o coração. Os velhinhos e velhinhas perdem 2 quilos por mês. Um deles, que entrou com 62 quilos de peso, foi colocado no caixão pesando 35 quilos. Num país decente, alguém poderia perguntar indignado: e o que faz o governo para evitar essas coisas? Mas nós estamos falando da Venezuela, estamos falando do regime bolivariano, inventado por Hugo Chávez, em que virou uma ditadura em que o governo de Nicolás Maduro faz de tudo para evitar o referendo revogatório, que pela Constituição expulsaria essa quadrilha do poder.
Eu não estou falando apenas da falta de papel higiênico em supermercado. Os bolivarianos geraram uma crise de desabastecimento que provocou a fome. A distribuição de alimentos foi entregue às Forças Armadas. E quem manda é um general chamado Vladimir Padrinho Lopes. Um economista do governo disse que a situação se normalizaria com 17 bilhões de dólares. É mentira. O mercado de alimentos só voltaria ao normal se acabasse com a centralização e com a burocracia. O Estado não é capaz de prever tudo. O Estado, que sabe de tudo, foi idealizado pela filosofia alemã no começo do século XIX. Mas isso já foi desmentido pelo liberalismo e até pela esquerda na França e na Itália. Nesses dois países, a esquerda tem cérebro e aprendeu a pensar. Pois temos velhinhos morrendo de fome na Venezuela. Não é apenas uma crise humanitária, como diz o secretário-geral da ONU. É um crime contra a humanidade. É assim que o mundo gira. Boa noite. Petrobras vende gasodutos à iniciativa privada por 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Um consórcio liderado pela canadense Brookfield chegou a um acordo com a estatal para comprar 90% da unidade de gasodutos NTS, nova transportadora Sudeste. O valor desse negócio corresponde a 35% da meta do plano de venda de ativos da Petrobras para o período entre 2015 e 2016, que é de 15 bilhões e 100 milhões de dólares. Brasil fecha 33.900 vagas formais de emprego apenas em agosto. Este foi o 17º mês consecutivo de retração de postos de trabalho no país. Entre janeiro e agosto deste ano, o Brasil fechou 651 mil postos de trabalho. É o pior resultado desde 2002. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Todo mundo conhece a história da diferença entre o otimista, que vê um copo meio cheio, e o pessimista, que vê um copo meio vazio. No caso do trabalho neste Brasil difícil, o copo, na verdade, estava com um rombo enorme, vazando emprego aos montes. Os números que saíram hoje sobre emprego com carteira assinada parecem confirmar essa desgraceira. Só que não. O rombo começou a diminuir. Sim, em agosto, o número de demissões ainda foi maior que o de admissões. Perderam-se 33 mil empregos formais. Porém, em agosto do ano passado, a sangria foi de 85 mil empregos. Desde abril, o ritmo de desaparecimento dos empregos começou a diminuir. Em alguns setores importantes, houve até números positivos. Na indústria, por exemplo, o número de vagas aumentou. Criaram-se mais de 6 mil empregos. A indústria não contratava mais do que demitia desde março de 2015, faz 17 meses. Sim, é um copo de alívio num barril de desgraças. Desde março do ano passado, a indústria tinha perdido mais de 760 mil empregos formais. Um desespero. Mas surgiu alguma esperança de que as coisas possam melhorar. No comércio também houve aumento de vagas com CLT, depois de 8 meses negativos. Esses são os números do emprego formal, do registro de empregados mantidos pelo Ministério do Trabalho, um cadastro chamado CAGED. Não diz nada sobre trabalhadores sem carteira assinada, por exemplo. Ainda assim, é um sinal de que as coisas estão começando a despiorar. Sim, de que estamos chegando no fundo do poço também no caso do mercado de trabalho. A economia, no geral, começou a despiorar um pouco antes. Há empresas exportadoras, por exemplo, faturando mais. É muito pouca coisa, tanto que o desemprego ainda é horrível. Mas, pelo menos, parece que até o final do ano, talvez a gente consiga tapar o furo no fundo do copo. É possível que, se tudo der certo, comece o copo a encher devagarinho, no começo do ano que vem. Boa noite. Este ano, a Expo Music, Feira Internacional da Música, tem um espaço para o visitante fechar negócios. De acordo com a organização, nos 2 primeiros dias em que a feira esteve aberta, só para profissionais, o evento gerou mais de 2,5 milhões de reais. No meio de tanta gente, um instrumento ambulante chama a atenção. É um atabaque móvel para facilitar o desempenho no palco. Na parte de instrumento de sopro, esse saxofone de bronze é um destaque. João tem 40 anos de estrada e sabe bem a diferença de um som como este. No caso desse saxofone que é feito de bronze, o que eu fui buscar era isso mesmo, uma qualidade de som e um volume, assim, ele tem
corpo do som e tal. Gustavo veio procurar algo a mais para a banda dele se apresentar no palco. E parece que essa guitarra foi uma solução. Eu estou procurando saber o que o universo digital hoje pode proporcionar na música. Simulações de amplificadores, pedais, é um recurso muito novo e muito interessante para quem está chegando agora nesse novo mercado, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Uma tendência nova muito interessante. Nos últimos 3 anos, a Expo Music sofreu queda de 28% no número de visitantes e, por isso, agora na edição de 2016, o evento adotou uma estratégia. Os organizadores criaram pela primeira vez as rodadas de negociações, que é um espaço mais tranquilo para quem veio aqui fechar um acordo. Depois de 218 reuniões com 30 lojistas de todo o país, foram gerados R$2.852.000 só em 3 dias de evento. Porque nós temos aqui o estande de gente que chama Minha Primeira Expo Music, e temos compradores também da Minha Primeira Expo Music. Gente que não vinha na feira, do país inteiro, do norte, do Amazonas, de todo lugar do Brasil. Eles nunca vinham à feira porque eram muito pequenos. E esse ano a gente trouxe mais de 300 lojistas chamados novos para exatamente poder provar um pouco disso e gostar. As crianças também estão com mais espaço este ano. Excursões de escolas públicas pretendem despertar nos alunos o gosto pela música. E quem ainda nem está na escola conta com a ajuda do pai. Desde a barriga da mãe dele, ele já gostava quando a gente colocava música para ele ouvir. Então, tudo indica que sim. Daniel tem apenas 1 ano e pelas baquetas na mão dá para ver que temos aí um futuro baterista, quem sabe? Olha, ele já toca cajón, ele fica fazendo as batucadas dele lá em casa, já gosta bastante. O que faz barulho ele tá tocando. A Expo Music acontece até domingo no pavilhão de exposições do AMB. Os ingressos custam R$25. Casos de estupro crescem e de homicídio caem em agosto, segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública divulgados hoje. Os casos de estupros aumentaram em todo o estado de São Paulo, comparando os meses de agosto de 2015 e agosto de 2016. Na capital, o número de estupros chegou a 32,39%. Foram ao todo 233 casos. No mesmo período do ano passado, foram 176 vítimas. Para o secretário de Segurança Pública, Magno Alves Barbosa Filho, o aumento se deu porque o estupro é praticado na clandestinidade. A média mensal gira em torno de 80% dos casos de estupro envolvem pessoas que se conhecem, seja porque tem alguma relação de parentesco, seja porque tem alguma relação afetiva ou mesmo só uma relação de vizinhança. Em virtude desse relacionamento, é muito difícil você prevenir e evitar o crime. Já os crimes de homicídios na Grande São Paulo tiveram queda, constatando o menor total de homicídios dolosos desde 2011, com queda de 91 para 56 casos. O número de roubos em geral aumentou. O aumento foi de 11% na comparação com agosto do ano passado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a anistia a políticos usuários de Caixa 2. Entrevisto o professor Modesto Carvalhosa, jurista e autor de vários livros referentes ao tema corrupção, dentre eles o livro Negro da Corrupção, que foi prêmio Jabuti de Literatura Jornalística. Muito obrigada, professor. Prazer. Bom, professor, tão surpreendente como aquela tentativa de votar de forma sorrateira o projeto que anistia os políticos que usam Caixa 2 em campanha eleitoral, foi aquela declaração do ministro Gedel Vieira Lima, que não cabe anistia porque Caixa 2 não é crime, uma vez que o próprio Ministério Público pede a criminalização do Caixa 2 nesse projeto das 10 medidas contra a corrupção. Eu quero começar daí. Quero ouvir do senhor para esclarecer de uma vez por todas. Caixa 2 é ou não é crime? O Caixa 2 é crime há muito tempo no Brasil por causa da legislação eleitoral. A lei eleitoral é bem clara no sentido de que se não há declaração dos recursos que são utilizados pelo candidato que é eleito, realmente daí ele é objeto de uma penalização de cadeia, ou seja, ele é preso criminalmente. Quer dizer, não há nenhuma diferença
entre esse crime dos demais crimes. O crime existe na lei eleitoral. Ademais, existe como crime contra a Fazenda Nacional. Também a sonegação de dados. Quer dizer, um crime fiscal. Crime fiscal. Se há uma sonegação de dados que devem ser apresentados como recursos advindos para uma campanha eleitoral, doações, se elas são sonegadas da declaração, constitui crime fiscal. Mas que são dois crimes que existem no Brasil há décadas. Portanto, não há nenhuma possibilidade de se sustentar essa ideia desse ministro, no sentido de que não existe crime, portanto não há nada. O que as 10 medidas realmente fazem é que realmente os partidos também serão punidos, inclusive dissolvidos na gravidade da reiteração da Caixa 2. Agora, é muito intrigante, professor, o seguinte, o fato do Ministério Público ter apresentado aquele projeto com as 10 medidas de combate à corrupção e numa delas pedindo a criminalização de Caixa 2. Se já é crime, por que os procuradores de justiça pedem a criminalização do Caixa 2? Não é isso. Quer dizer, nas 10 medidas, está dizendo o seguinte: a criminalização daqueles candidatos que não são eleitos também. Porque hoje, pela lei eleitoral, só são criminalizados os candidatos eleitos, que passam pelo escrutínio da legislação eleitoral. Enquanto que, pelo projeto das 10 medidas, também os candidatos não eleitos que usem Caixa 2 também são criminalizados. E mais do que isso, mais importante nas 10 medidas, é que os partidos políticos também são objetos aí de grandes multas, ou se for gravíssimo, como é o caso hoje que nós vemos na Lava Jato, que dá montanha de dinheiro desviado da Petrobras para os partidos, nesse caso os partidos têm que ser dissolvidos. Portanto, não é criminalização de Caixa 2, é criminalização dos partidos e criminalização daqueles que não são eleitos e aumento da pena também dos que são eleitos e não eleitos. Bom, agora eu vi que vários líderes de muitos partidos têm expressado que o que é importante nesse debate todo é definir que dinheiro não contabilizado em campanha eleitoral e o que é recurso oriundo de propina, de corrupção, de desvio de dinheiro público. Que é preciso fazer essa diferença quando se está tipificando como crime o Caixa 2. Aí a minha pergunta. Faz diferença a origem do dinheiro que compõe o Caixa 2? Não, porque realmente a questão é a seguinte: o Caixa 2 ele é sempre objeto de um crime com a participação também daquela pessoa jurídica ou física que dá o dinheiro e que não declara também o dinheiro. E esse dinheiro, o pressuposto, o indício é de que dinheiro também vindo de outros crimes de corrupção, que é o caso típico que se vê no caso da Lava Jato, que todas as doações que foram feitas aos políticos e aos partidos foram feitas com dinheiro de superfaturamento da Petrobras, feitos na Petrobras em contratos de empreitados, contratos de fornecimentos, de serviços, etc. Portanto, o pressuposto da lei é de que sempre a origem do dinheiro em Caixa 2 é uma origem ilícita, de lavagem de dinheiro ou de corrupção ou de outro tipo de crime. Certo. Agora, professor, nós temos vivido momentos mesmo de grandes surpresas e sobressaltos. Ontem, outra surpresa foi aquele mandado de prisão do ex-ministro Guido Mantega, que 6 horas depois foi revogado pelo juiz Sérgio Moro quando ele soube que Guido Mantega estava no hospital acompanhando a mulher dele, que ia fazer uma cirurgia num tratamento de câncer. Uma situação complicada, muito difícil realmente. Aí ele mandou soltar o Guido Mantega. O que eu quero saber, se Sérgio Moro, o juiz, pôde soltar Guido Mantega por uma questão humanitária, era necessária a decretação da prisão dele? Ele constituía uma ameaça de qualquer espécie, um risco para a sociedade? Se
manda prender, 6 horas depois manda soltar, ele prendeu por prender? Não, a prisão aí, que é uma prisão temporária, é simplesmente para poder haver a coleta de todos o material que havia no apartamento dele, em outros locais talvez, nos computadores e outros documentos que ele tinha. E ele fornecer também depoimentos a respeito daquelas declarações que ocorreram e que foram a origem, em maio, dessa denúncia. Mas se ele soltou, a necessidade não era imperiosa. Ele soltou porque ele colaborou imediatamente, indo ao apartamento com a Polícia Federal e entregando toda a documentação que ele tinha e se colocando à disposição realmente da Justiça para fazer todos os depoimentos. Portanto, não havia, no caso, já que foram coletados todos os documentos que queriam, todos os computadores, todos os indícios que se esperava obter desse volume de documentos, realmente não havia nenhuma razão diante, inclusive, da circunstância, porque direito penal é sempre circunstancial. Quer dizer, não houve assodamento de Sérgio Moro em mandar prender? Nenhuma, absolutamente não houve assodamento. Houve uma consideração no sentido, realmente, da situação dele, já que ele colaborou, entregou todos os documentos e computadores que precisava, realmente fica para outra oportunidade chamá-lo para depois. Mas que eu acho que a conduta foi correta no sentido inicial e correta no sentido também final do procedimento. Agora eu quero saber também do senhor sobre o Ministério Público, que foi tão criticado no dia da denúncia ao ex-presidente Lula, que foi acolhida por Sérgio Moro e que tornou Lula réu. Mas a forma como o Ministério Público divulgou aquela denúncia, como apresentou aquela denúncia, foi encarada por muita gente, não apenas pelos aliados do presidente Lula, simpatizantes dele, mas por outras pessoas que nem são ligadas ao PT ou a Lula, entendendo que o Ministério Público agiu de forma espetaculosa. No seu entender, houve excesso? Não, o que houve foi simplesmente a observância de um princípio que todo mundo fala e ninguém acredita e ninguém aceita, que é o princípio da transparência. Eles, ao realmente estarem convencidos da culpabilidade do ex-presidente na questão central desse esquema de corrupção, eles tiveram o cuidado de serem absolutamente transparentes na apresentação de todos os elementos indiciários, elementos de prova que eles têm a respeito do assunto. Portanto, ali foi uma homenagem à transparência, devia ser muito mais louvado do que criticado do Ministério Público, ao invés de mandar uma acusação sem explicar para a população a razão de por que fez isso, realmente trazer à população uma explicação cabal por necessidade e por observância do princípio da transparência para que todos soubessem das razões e dos motivos e das provas que tinham sido coletadas. Portanto, é observância no sentido da transparência. Acho que foi uma atitude perfeita. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir o sorteio que define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras e Santos terão clássicos pela frente. Mas o São Paulo foi eliminado ontem pelo Juventude, timinho da 3ª divisão. A TV Gazeta está por toda parte. Eu moro em Aracaju, mas continuo conferindo a TV Gazeta através do meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Moro aqui no Tennessee, nos Estados Unidos, e daqui eu acompanho o jornalismo da TV Gazeta. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. Eu estou aqui em Paris, curtindo as minhas férias, mas eu continuo assistindo a TV Gazeta pela internet. TV Gazeta, em qualquer lugar, um só canal. São Paulo já decidiu. Celso Russomano é líder em todas as pesquisas. No Datafolha ele está na frente. Na última pesquisa do Ibope, divulgada pela TV Globo, Celso ganha disparado com 30%. E a melhor notícia, Celso vence todos os outros candidatos no segundo turno. O paulistano sabe, só dá para cuidar da gente quem sempre cuidou das pessoas. Vou votar pro Celso. Ele corre atrás mesmo. Meu voto é dele, sem dúvida. O Celso Russomano vai buscar. Hoje no Todo Seu tem os bastidores da TV com Zé Armando Manucci.
O que o Russomano pensa sobre a ampliação da jornada de trabalho para 12 horas por dia? Celso Russomano visitou o Congresso Internacional de Shopping. Depois almoçou com 90 empresários do setor e desconversou quando foi questionado sobre a reforma trabalhista com o aumento da jornada. Eu vou gerar uma polêmica tão grande, que a minha candidatura vai naufragar. Veja de novo. Eu vou gerar uma polêmica tão grande, que a minha candidatura vai naufragar. Candidato, se você tem uma opinião, não pode esconder. No Todo Seu de hoje, quem comanda o musical é o cantor Beto Barbosa. Dilma atacou o PIS e o seguro-desemprego. Temer vai atacar as aposentadorias e os direitos trabalhistas. Não podemos permitir que joguem a crise sobre as costas dos trabalhadores e do povo pobre. No próximo dia 29, os metalúrgicos entram em greve e chamam todos a fazerem o mesmo. Agora é hora da greve geral. Vamos parar o Brasil. Fora Temer! Fora todos eles! Contra burguês, lute e vote 16016. Hoje no Todo Seu tem entrevista com o baterista e escritor João Baroni. Na sabatina UOL, a máscara caiu. Marta mostrou que vai votar pelo corte de verbas para educação e saúde proposto por Temer. Se tiver que cortar saúde e educação, a senhora seria a favor disso? Então, se for a votação, eu votarei sim. Ouça novamente. Se tiver que cortar saúde e educação, a senhora seria a favor disso? Então, se for a votação, eu votarei sim. Quem apoia esse projeto está contra os trabalhadores, contra aqueles que mais precisam. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. A minha vida inteira sempre fui a favor do trabalho e do diálogo. Uberistas e taxistas. Juntos, podemos conviver em harmonia, sem que nenhum lado seja prejudicado. Numa cidade do tamanho de São Paulo, tem espaço para todo mundo. Como prefeito, vou facilitar a geração de empregos e não complicar. São Paulo é vibrante, terra de muitas oportunidades. É vocação da nossa cidade abrir portas para quem quer crescer e garantir uma vida melhor para sua família. Juntos. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Juventude e Internacional de Porto Alegre foram os últimos clubes a garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E o São Paulo se deu muito mal, hein, Celso? Pois é, Gambarini, não deu não. O São Paulo venceu, mas não pelo placar necessário. E deu adeus ao torneio ao ser eliminado pelo Juventude de Caxias do Sul, clube da terceira divisão do futebol brasileiro. Outro gaúcho classificado é o Inter, que avançou mesmo perdendo. O São Paulo foi até Caxias do Sul encarar o Juventude e tentar reverter a derrota sofrida por 2-1 no primeiro jogo. Rodrigo Caio acertou uma forte cabeçada e fez 1-0 para os paulistas. Só que o placar ficou nisso e o tricolor foi eliminado da Copa do Brasil. Na Arena Castelão, o Internacional perdeu para o Fortaleza por 1-0 após esse gol de Daniel Sobralense. A vitória do Colorado por 3-0 na primeira partida garantiu o clube gaúcho na próxima fase da Copa do Brasil. Foram definidos hoje, por sorteio na CBF, os confrontos das quartas de final com 3 grandes clássicos. Bons jogos, né, Celso? Sem dúvida, só o Atlético Mineiro pegou, digamos, um adversário modesto, o Juventude, que é da terceira divisão. Mas até aí os gaúchos eliminaram o São Paulo no torneio, então vamos respeitar. E também o Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. Todos os classificados, inclusive, já venceram a Copa do Brasil. Acompanhe os confrontos. Grêmio e Palmeiras fazem o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 28, às 9h45 da noite, na Arena do Grêmio. E a volta está marcada para o dia 19 de outubro, no mesmo horário. O vencedor desse confronto encara quem triunfar no duelo entre Corinthians e Cruzeiro, que vão começar a medir forças também na próxima quarta, às 9h45, na Arena Corinthians. O jogo decisivo ficou para o dia 19 de outubro, no Mineirão. Do outro lado da chave, o Santos vai enfrentar o Internacional na semana que vem na Vila Belmiro e decide uma vaga na semifinal no dia 19 de outubro no Beira-Rio. Completando as quartas de final, o Atlético Mineiro recebe o Juventude na quarta-feira no Estádio Independência e finaliza o confronto no Alfredo Jaconi no dia 19 de outubro. Vamos ter belos jogos. Sim.
Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras, pelas circunstâncias, é o favorito, é a melhor campanha, o melhor elenco e tal, mas mata-mata a gente já sabe como funciona. Santos e Internacional na Vila, o que você acha? O Santos é o favorito contra o Inter também faz uma campanha ruim, uma temporada ruim. Corinthians e Cruzeiro eu acho que é o duelo mais equilibrado, porque o Corinthians caiu, o Cruzeiro deu uma melhorada com um ano, mas ainda também não se estabilizou. E o mais interessante, imagina só, podemos ter um Corinthians e Palmeiras numa semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, um clássico desse tamanho, numa semifinal, valendo vaga para a final, pode ser bem interessante, mas ainda mais se o Palmeiras estiver brigando pelo título brasileiro. E vamos falar então do Campeonato Brasileiro agora um pouquinho? Sim, claro. Amanhã começa mais uma rodada, aliás, uma rodada bem importante. Sim, sem dúvida. É a 27ª e será aberta neste sábado com Palmeiras e Curitiba, às 16h. O seu querido Santos também joga amanhã no Recife contra o Sport. E no domingo, São Paulo enfrenta o Vitória na Bahia, enquanto o Corinthians encara mais uma vez o Fluminense em Itaquera. Quarta-feira passada, as duas equipes já se enfrentaram em jogo polêmico pela Copa do Brasil. A respeito desse clima, desse ambiente que foi criado em relação à arbitragem, queria que você falasse se vocês estão conversando sobre isso para tomar cuidado e a escolha do Daronco. É um árbitro preparado para administrar toda essa pressão? Eu acho isso super normal, até porque cada um vai puxar para o seu lado, né? Cada um vai falar que aconteceu uma coisa, que aconteceu outra. No meu ponto de vista, não vi nada demais, não vi nada assim absurdo. Os gols todos estavam impedidos. A situação ali que a escola do pênalti, no meu ponto de vista, também não foi pênalti, foi lance normal de jogo, de contato. Mas por causa desse jogo aí, existe uma pressão muito grande sobre a arbitragem. O Anderson Daron, que vai apitar esse jogo. Tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite, bom final de semana. Bom fim de semana para você também. Até segunda. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Ótimo fim de semana para você. Nós voltamos na segunda. Bom fim de semana e até lá. Não perca o grande clássico do futebol debate, Mesa Redonda, neste domingo, 21h.